E aí, meu povo, bora lá para mais uma aula. Ei, pessoal, eu nessa aula serei advogado das bactérias. Que danada é isso, Afonso? Estou querendo dizer que nesta aula eu vou mostrar para vocês que as bactérias trazem benefícios para a nossa vida, ao contrário do que muitos pensam que elas só causam doenças. Perfeito? Beleza! Muitas espécies de bactérias estão relacionadas a patologias, sem dúvida, mas elas também nos ajudam no nosso dia a dia. De que maneira? Vários alimentos são produzidos por bactérias. Vários produtos como cosméticos, como medicamentos, também são fabricados, produzidos a partir de bactérias. Perfeito, gente? Então, assim, acaba essa história de que elas só causam doenças. Vamos entender agora, nesta aula aqui, ó, que tem como tema bactérias aplicadas na biotecnologia, vamos entender quais são os benefícios. E aí elas trazem benefícios em várias áreas, como por exemplo, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica química, na engenharia genética, na biorremediação, certo? Mas antes da gente caracterizar, melhor dizendo, explicar para vocês cada uma dessas áreas, a gente precisa entender o que é biotecnologia. E aí, biotecnologia, gente, bio significa vida. Entendemos como sendo seres vivos. São, na verdade, seres vivos utilizados em tecnologias úteis à humanidade. Então, quando falamos em biotecnologia, na verdade é o uso, é um conjunto de atividades que se caracteriza pelo uso de seres vivos em tecnologias importantes para o ser humano. Perfeito? Então bora lá, gente. Indústria alimentícia. Olha para cá. Produção de queijos e iogurtes requeijão. Ei, olha para cá, gente. Existem bactérias do gênero Streptococcus e bactérias do gênero Lactobacillus que são capazes de produzir queijo, iogurte e requeijão a partir de um processo chamado, olha para cá, fermentação lática. Vamos entender esse processo. Bem simples. Existe o leite está lá presente na indústria. Esse leite, a gente sabe que ele tem um açúcar, um carboidrato chamado lactose. Essa lactose é um disacarídeo. Vai lá na aula de carboidratos e relembra o que é disacarídeo. A lactose, a gente viu, é uma molécula de glicose associada com galactose. Então, o que é que os caras fazem? O leite está aqui, eles jogam enzimas, essas enzimas degradam, separam, quebram a lactose, separando a glicose e a galactose. Principalmente a glicose vai sofrer a ação dessas bactérias aqui, Streptococcus e Lactobacillus. Os Streptococcus e os Lactobacillus, eles pegam essa glicose, aí, que presente na lactose do leite, e transforma essa glicose, olha para cá, em ácido lático. Esse ácido lático, gente, vai tornar o leite ali acidificado, com pH baixo. E esse pH baixo vai facilitar a coagulação deste leite. Quando esse leite coagular, aí sim eles lançam mais enzimas que vão fazer com que essa coagulação se converta na produção de queijo, iogurte e requeijão. Perfeito, pessoal? Então, olha a importância dessas bactérias. São bactérias fermentadoras que transformam glicose em ácido lático, gerando os produtos aqui derivados do leite. Ok? Produção de vinagre, olha para cá. Olha só, existe um grupo de bactérias chamado de acetobactérias. Tudo que tiver aceto, a gente remete a vinagre, gente. Essas acetobactérias, ou então o gênero Acetobacter, elas realizam um processo chamado fermentação acética. Como é que ocorre essa fermentação acética? A fermentação acética, atenção, ela vai produzir o vinagre, certo?
Mas antes, o que é que acontece antes da fermentação acética? Olha ali para baixo. Vamos pegar como exemplo a uva. A uva, ela lá toda triturada, esmagada, aquele extrato da uva, aquele líquido, o suco da uva ali presente, ele é rico num disacarídeo, num açúcar chamado sacarose. A sacarose, nós vimos lá em carboidratos, é formada por glicose associada à frutose. Os caras jogam enzimas, separa a glicose da frutose, e aí essa glicose principalmente, ela vai ser transformada, em gás carbônico e etanol, através da ação de leveduras, que são micro-organismos ali presentes, na verdade fungos. E aí essas leveduras vão realizar uma fermentação alcoólica, atenção, transformando glicose em gás carbônico e etanol. Por que alcoólica? Por conta do etanol. Só que aí fica aquele gás carbônico e aquele etanol ali, certo? Proveniente da uva, da fermentação alcoólica na uva, mas esse etanol, atenção, ele vai sofrer a ação de bactérias do grupo das Acetobacter. Essas bactérias vão transformar o etanol em que, gente? Em ácido acético. Em ácido acético. Este ácido acético é o principal componente do vinagre. Pega aí na tua casa o vinagre, vê lá, tem lá como componente ácido acético. E a partir dele tem-se o produto aqui, que é o vinagre. Perfeito? Que é mais um alimento. Beleza, gente? Outro exemplo ainda de indústria alimentícia que eu não falei, algumas bactérias também produzem aminoácidos, como o ácido glutâmico, muito utilizado na produção de temperos. Então, gente, é uma variedade, na verdade, de benefícios. Perfeito? A gente só está mencionando alguns exemplos. Bora para cá. Indústria farmacêutica e química. Ei, tem grupos de bactérias que inclusive vivem no solo livre, capazes de produzir substâncias que matam outras bactérias. Ei, se elas produzem, essas bactérias, esse grupo, se eles são capazes de produzir substâncias que matam outras bactérias, essas substâncias que matam outras bactérias são nada mais, nada menos do que antibiótico. Antibiótico só mata bactéria. Perfeito? Então a indústria farmacêutica aproveitou o potencial dessas bactérias desse grupo e aproveitou para produzir antibióticos, como por exemplo o antibiótico neomicina. Mas que grupo é esse que eu estou falando? O grupo do gênero Streptomyces. Então, bactérias do gênero Streptomyces são capazes, no meio ambiente, de produzir antibióticos que matam outras bactérias. Elas estão ali concorrendo no ambiente. A indústria farmacêutica, o ser humano chegou, aproveitou e produziu em escala industrial antibióticos, como por exemplo a neomicina. É muito comum pomadas, gente, para infecções dérmicas, conter esse antibiótico chamado neomicina. Então vejam a importância, mais um benefício no caso para a indústria farmacêutica aí, a partir de bactérias. Perfeito? Bora lá, olha para cá. Produção de combustíveis, produção de bebidas, ainda na indústria química, nesse caso. Essa produção de combustíveis e bebidas ocorre, olha, gente, a partir da fermentação alcoólica. Então vamos pegar, por exemplo, imagina a cana-de-açúcar, ela é triturada lá na indústria, né? Na verdade nos engenhos, aí chega na parte industrial, ela é triturada, forma aquele caldo que a gente chama de mosto. Aquele mosto ali está cheio, gente, olha só, de açúcar sacarose. A sacarose, eu falei, nada mais é do que a frutose com glicose junto. Eles lançam enzimas que separam a glicose dessa frutose, e essa glicose, principalmente, é alvo de bactérias. Essa glicose ela é transformada
em gás carbônico e etanol. Aí o que é que acontece com esse etanol? Ele vai ser produzido, melhor dizendo, ele vai ser o principal componente na produção de bebidas e combustíveis, sem dúvida alguma, certo? Existe também a fermentação alcoólica produzindo metanol. O metanol ele é muito utilizado como solvente nas indústrias químicas, na indústria de cosméticos, por exemplo. Beleza, gente? Então vejam quantos benefícios as bactérias nos fornecem. Não são poucos, são muitos, ok? Só gostaria de lembrar o seguinte, gente. Aqui, olha só, na lactose, na sacarose, né? Quando eu falei sacarose e lactose, quando separa a glicose aí, eu falei que a glicose é o alvo da fermentação. Mas no caso da lactose, a galactose também passa por fermentação. A frutose, no caso da sacarose aqui, a frutose que foi separada da glicose também passa por fermentação. Mas o principal componente, o principal monossacarídeo que passa pela fermentação e que traz mais energia é justamente a glicose. Perfeito, gente? Entendido aí? Bora lá! Aplicação de bactérias na engenharia genética. Ei, a engenharia genética, ela basicamente se caracteriza por uma tecnologia chamada, olha para cá, tecnologia de DNA recombinante. Nesta tecnologia, se isola um DNA de interesse, esse DNA de interesse, ele tem um gene responsável pela produção de uma substância importante para o ser humano, e esse gene de interesse, ele vai ser inserido num vetor, e esse vetor vai ser colocado dentro de uma bactéria, para que essa bactéria ela possa produzir essa substância de interesse. Vamos entender isso aqui, olha para cá, vem comigo. Imagina que a insulina comercializada hoje em dia, ela é utilizada no tratamento da diabetes, todos nós sabemos disso. Existe um gene humano, no DNA humano, que é responsável pela produção da insulina. Sabe o que é que os caras fizeram na tecnologia de DNA recombinante? Eles pegaram, isolaram esse gene, no caso coloquei aqui, ó, o gene da insulina. Então esse gene é o gene de interesse, é o DNA de interesse. Eles pegaram esse gene e integraram ele, olha só, a um vetor. O vetor é como se fosse uma molécula de transporte chamada plasmídio. Afonso, onde é que eles encontraram esse plasmídio? Esse plasmídio é uma molécula de DNA circular presente em várias bactérias. Então eles pegaram o gene de interesse, isolaram o gene da insulina, colocaram, integraram ao plasmídio a partir de bactérias, isolando esses plasmídios de bactérias. E aí, esses plasmídios passaram a conter, atenção, olha para cá, passaram a conter o gene responsável pela produção da insulina. Esses plasmídios aqui, repito, isolados de várias bactérias, esses plasmídios foram expostos, foram aplicados em outras bactérias. E aí essas outras bactérias em laboratório pegaram esse plasmídio, olha só, o plasmídio entrou aqui no interior da bactéria, e essas bactérias começaram a se proliferar, a se multiplicar, e formou uma grande população de bactérias aqui, de clones. Todas essas bactérias dessa proliferação aqui, dessa multiplicação, todas contêm o plasmídio contendo o gene produtor da insulina. Então, todas essas bactérias aqui, essas duas vão formar 4, 4 vão formar 8 e assim vai. Todas essas bactérias, repito, contêm o gene que é responsável pela produção da insulina. Todas elas vão produzir insulina em larga escala. Perfeito? Então, basicamente é isso a tecnologia do DNA recombinante. Isola um gene de interesse, no caso o gene da insulina, coloca ele num vetor,
que é o plasmídio, tirado de outras bactérias, e joga esse plasmídio com o gene de interesse, o gene da insulina, em outras bactérias. Essas bactérias vão se multiplicar e todas elas vão produzir insulina. A indústria fez isso, gente. Perfeito? Então, Afonso, você quer dizer que são bactérias produzindo insulina para o ser humano? Isso, exatamente. São biofábricas. Costumo chamar de biofábricas. Perfeito? Biofábricas de insulina. É também comum mencionar, em vez de insulina, o gene que produz, responsável pela produção do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento também é comercializado até hoje. E ele também foi produzido inicialmente pela engenharia genética, tecnologia do DNA recombinante. Seguindo esse mesmo esquema, formou-se uma biofábrica, um exército de bactérias produzindo não só insulina, mas também produzindo o hormônio do crescimento. Beleza, gente? Então bora para cá. Entendido isso, biorremediação. Na biorremediação é simples. Ela se caracteriza por descontaminação de ambientes poluídos. Então muitas vezes existem ambientes aquáticos poluídos, contendo ali, por exemplo, agrotóxicos, pesticidas, inseticidas químicos. Beleza? Tanto no solo como também ambientes aquáticos, como eu falei. E esses ambientes vêm sendo descontaminados a partir da aplicação de bactérias. Bactérias, por exemplo, como as do gênero Pseudomonas. Ei, as Pseudomonas, elas são capazes de pegar os inseticidas químicos ali, os agrotóxicos, os pesticidas, e quebrar as moléculas dele, degradar. E aí limpa o ambiente, descontamina o ambiente. Solução barata e muito simples de ser aplicado. De baixo custo e com bastante eficiência, bastante simplicidade. Perfeito, pessoal? Então é outro exemplo. Um exemplo que eu queria colocar também para vocês dentro da engenharia genética e que envolve a tecnologia ainda do DNA recombinante, que eu acabei não falando, é, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, no milho BT. BT é de Bacillus thuringiensis. Existe uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis. Essa bactéria, ela produz um gene, ela tem, melhor dizendo, um gene que produz umas proteínas inseticida. O que é que os caras fizeram? Pegaram, isolaram esse gene dessa bactéria e simplesmente colocaram no milho a partir de plasmídios dentro de outras bactérias. Essas outras bactérias levaram os plasmídios para aquelas células embrionárias dos milhos e ali se proliferou plantas, milhos, contendo um gene capaz de produzir uma proteína inseticida, protegendo assim a planta. Perfeito? Isso foi só outro exemplo que me veio na cabeça agora e que também envolve tecnologia do DNA recombinante. Um outro exemplo, para vocês verem quantos exemplos, casos nós temos, que eu lembrei também envolvendo Bacillus thuringiensis, gente, é, por exemplo, os agentes da vigilância sanitária no combate ao Aedes aegypti. O que é que eles chegam lá nos reservatórios de água parada? O que é que eles fazem? Eles pegam aquele pó e colocam na água parada lá, na caixa d'água e em vários locais com a água parada. Aquele pozinho ali, gente, nada mais é do que esporos da bactéria Bacillus thuringiensis. Esses esporos em contato com a água libera a bactéria ela vai produzir essa proteína inseticida que vai matar a larva do Aedes lá naquele ambiente. Então veja outro grande benefício, nesse caso aí, no combate ao Aedes aegypti. Então são vários exemplos, pessoal. Por isso que eu disse que nesta aula eu seria o advogado das bactérias. No caso, advogado das bactérias positivas. Perfeito, gente? A gente finaliza essa aula, é uma aula curta, mas bem interessante, porque traz coisas do nosso dia a dia. Beleza? Abraço a todos e firmes e fortes, foco no vestibular. Tchau, tchau.